Ich heiße Guy. Me chamo Giz. Ich wurde Nasci in no Kanada Canadá. geboren. Eu fui médica durante 25 anos da minha vida. Fui proprietária de várias clínicas médicas no Canadá e nos Estados Unidos. Durante os anos em que pratiquei a medicina, eu me dei conta de que a totalidade do sistema médico é controlado de A a Z. E quem controla são financeiros, banqueiros. E assim o objetivo do sistema médico e também dos médicos que estão conscientes são os mesmos objetivos. Um objetivo único de fazer a pessoa mais doente. Portanto, é um sistema de enfermidade, não um sistema de saúde. Tudo que é denominado saúde, na verdade, é enfermidade. Quando me dei conta disto, eu me disse, eu tenho que falar para as pessoas. Demorei 25 anos em compreender como funciona todo o sistema. E eu estava dentro do sistema. Como pode a gente pequena compreender um sistema tão complicado? Só se for por parte. Portanto, decidi escrever um livro intitulado A Máfia Medicinal. E o objetivo do livro era, antes de tudo, explicar o sistema e mostrar que o jogo é simples. E também busquei encontrar uma solução. Dificilmente, porque o que aprendi na medicina era como deixar as pessoas mais enfermas. Então minha pergunta era, como podemos fazer com que as pessoas tenham saúde? E o que consiste em saúde? Então me dei conta, depois de vários anos, de que a solução reside em dar-se conta, em ter conhecimento, em estar consciente. E devemos saber o que realmente somos na concepção deles. Nos consideram criaturas reféns deles. E o nosso comportamento é igual a ovelhas. E assim sendo, nós mesmos nos colocamos na condição de ovelha. Precisamos então de um guardião. E neste caso, um pastor de ovelhas, que deve cuidar de nós e nos dar proteção. E do que temos medo? Temos medo do lobo. E o que é um lobo? Bom, falando de vacinas, o lobo são os germes. Temos medo dos germes. Então precisamos que a medicina nos proteja dos germes. E a isso chamamos vacinação. Eu falo sobre isso no livro A Máfia Médica. Falei do problema que estamos discutindo, quem somos. E estamos entregando o nosso poder a outra pessoa. A solução, portanto, é recuperar o nosso poder. Obedecer. O que significa isso? Isso significa que a autêntica autoridade nossa foi entregue a outra pessoa. E ela está dentro de mim, não fora. E já que esquecemos isso, não somos conscientes de ser a última e suprema autoridade sobre nossas vidas. Assim entrego o meu poder para o médico e para o sistema médico, para que ele trabalhe. Portanto, aqui vou falar de um tema concreto que tratei detalhadamente no meu livro. E esse tema é a vacinação. Eu não irei explicar os aspectos científicos da vacinação, porque fizeram disso algo tão complicado que a pessoa comum não pode entender.
Vamos falar de forma simples da composição das vacinas. As pessoas não dão conta de que os médicos fazem parte do sistema de saúde, o qual pretende fazê-los enfermos e matá-los. Quando eu digo que a missão do sistema é fazer as pessoas cada vez mais enfermas e ao fim matá-las. Outra vez temos que voltar ao gráfico. Quem é o pastor? Qual é o papel deste pastor? Sendo o pastor o médico que nós vamos nele para a busca de proteção e segurança. É o governo, o qual obedecemos por proteção e por segurança. Nós damos nosso dinheiro ao governo e aos médicos e os obedecemos. Qual é o papel do pastor? O papel do pastor é tosquiar as ovelhas. Tosquiam, tosquiam, e após as levam direto ao matadouro. E fazem de tudo para as pessoas crerem que isso é para o seu bem. E esta é a chave para entender o sistema médico. Mas se você tentar entender qualquer aspecto científico do sistema de saúde, você irá abandonar, porque é muito complicado. E através da minha informação, eu passarei por outro percurso para te levar à mesma essência do problema. E esse é: quem sou eu? O que devo fazer neste caso? E em quem eu vou acreditar? Vou crer no que o médico está me dizendo? Vou crer na minha voz interior? No que minha intuição me diz? Bom, quem é o médico? O médico é um ser humano. Uma boa pessoa. Você pode até dizer, eu tenho um bom médico, é uma boa pessoa. E isso cai bem, porque ele é amável com você e você está satisfeito. Não se esqueça que o ser humano é uma coisa e que o papel que ele desempenha é outra. O seu médico foi à faculdade de medicina. E ela é totalmente controlada por interesses financeiros, por dinheiro. E o que o seu médico aprendeu na faculdade de medicina, o que o norteou foi o dinheiro. Todo o material de estudo, todos os livros médicos, toda a continuidade da educação médica, tudo está a serviço do dinheiro. Mas não estão a serviço dos pacientes e das pessoas doentes. Você precisa entender isso. Agora voltemos às vacinas. A vacinação está a serviço de quem? Quem obtém lucros com a vacinação? Bom, novamente, você deve saber. As vacinações estão a serviço dos interesses militares e industriais. Isso é problema de quem? Dos militares? Talvez você me diga. Bom, os militares, que necessitamos? Que necessitam os militares? Eles necessitam ter boas armas biológicas, poderosas armas de guerra, cujo alvo são as pessoas. E por que fariam isso? Bom, novamente, se sabe que os líderes da elite global deste planeta eles têm um programa de eugenia. Querem reduzir a população mundial a 500 milhões de pessoas. E, portanto, muitas delas têm que serem assassinadas. E a melhor maneira para lograr êxito é mediante a vacinação. Porque eles podem pôr o que quiser nessas vacinas
e podem usá-las para grupos da população-alvo. E por que vão reduzir a população? Bom, porque acreditam que tem gente demais vivendo aqui. E a vacinação é o meio mais prático para fazê-lo. E quais são os grupos-alvos? Bom, os grupos objetivos, a princípio, são os negros, asiáticos e o povo aborígene. Esses são os três principais. Também os pobres, os aleijados e os menos favorecidos. Essas são pessoas que eles vão se desfazer delas também. E além desses, também outro tipo de pessoas, as que são perigosas para eles. E quem são essas? Bom, são as pessoas que estão mais conscientes e que resistem à autoridade dos que estão promovendo isso. A elite global. Então eles devem se livrar também dessas pessoas. E o que ainda falta? A princípio tem duas necessidades. Uma é reduzir a população. E a segunda é assegurar-se de que as pessoas que restarão serão pessoas obedientes. E assim precisam também de um bom sistema de controle mental para as pessoas que restarem. E como podem alcançar isso? Simples, mediante a vacinação outra vez. A vacinação é a ferramenta perfeita. Eles podem injetar, inocular um microchip pequenininho no corpo das pessoas que querem que sejam muito obedientes. É escravidão pura e dura. É isso que o sistema militar precisa. Agora, a outra parte, que é a indústria. O que quer a indústria? Lucros. Este é o único objetivo da indústria. Lucros. Portanto, não tem problema algum em assassinar as pessoas. A eles nunca importou fazer bebês nascerem com problemas congênitos, malformações. Babies born with congenital problems, malformations. Nada importa a eles. O objetivo é um só, lucros. Portanto, todos obedecem. Obedecem às ordens que vêm de cima, dos militares. E os militares dizem, bom, isso é urgente. Então propõem leis, e o governo aprova essas leis. E assim estão autorizados a fazer os testes em laboratório. Esses testes darão resultados para a televisão dizer que as vacinas não são perigosas. E aí vemos então três grupos trabalhando em conjunto. Os militares, a indústria e o governo. Qual é a participação do governo nisso? Bem, obedecer, preparar o caminho para eles, sem procurar entender o que está por trás. Então, somente colaborar com o processo. Quem ordena as vacinações? Quem toma as decisões sobre a pandemia? Quem decide se há ou se não há pandemia? Bom, a Organização Mundial da Saúde. E o que é a Organização Mundial da Saúde? É o ministro da Saúde do governo mundial, chamado Nações Unidas. E este é o governo mundial que já existe. As decisões são tomadas neste nível. Então, quem é o governo mundial? Bom, aqui o temos de novo. A elite global.
A elite global são os patrocinadores. Pessoas extremamente ricas, de dinastias que estão dominando o mundo já há muitos anos, séculos, milhares de anos. Portanto, estas pessoas comandam o mundo, controlam a política e os governos de todo o planeta. São eles que tomam as decisões. E essas decisões vão baixando pelas escalas e são aplicadas para nós obedecermos pelos governos de cada país. Esses governos são apenas marionetes. Só fazem aquilo que é dito para que façam. Portanto, um político, o ministro de saúde do seu país, é apenas uma marionete. Ele está ali para acatar e promover as ordens que recebem da Organização Mundial da Saúde. Logo, quem converterá essas ordens em feitos? Quem irá colocar tudo isso em prática no seu país? Bom, existe o que chamamos de Serviço Público de Saúde. E ele está cheio de médicos, enfermeiros, pessoas graduadas, todos os diplomas necessários. Você deve entender que essas pessoas... Olha, existe uma escala aqui, e as ordens vêm de cima, e elas vão baixando aqui pelos degraus, e os de baixo obedecem aos de cima. E aqui embaixo de tudo estão as pessoas. Portanto, as pessoas obedecem ao médico, os médicos obedecem às recomendações que recebem do Serviço Público de Saúde. E o Serviço Público de Saúde obedece às recomendações que recebem do Ministro da Saúde. E o Ministro da Saúde obedece às recomendações e ordens que recebem da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, as ordens que recebem da elite global. Agora, o que querem a OMS? E qual o interesse da Organização Mundial de Saúde? Querem reduzir a população. Com o número de pessoas reduzidos, estes serão ovelhas obedientes. Elas serão perfeitamente robotizadas e dominadas. E quanto às vacinas, é bom saber também que elas são experimentadas. Porque se trata de armas militares, de guerra biológica. E eles têm que se certificar de que elas vão funcionar de forma adequada. E como fazem isso? Bom, os primeiros em obedecer cegamente são os próprios militares. Porque os soldados militares têm sido contaminados com as vacinas. Desde a primeira gripe em 1918, a chamada gripe espanhola, que na verdade não tem nada de espanhol. Se trata de soldados americanos que foram contaminados com uma vacina experimental. E alguns deles morreram nos Estados Unidos. Não conseguiram ir à guerra por estarem bastante enfermos. E os que não estavam tão enfermos foram para a guerra, para difundir a doença. Os soldados foram feitos de bombas biológicas. E a síndrome da Guerra do Golfo. É claro, de novo se tratava de soldados que foram vacinados com novas vacinas que foram experimentadas neles. E os prisioneiros são outra categoria de pessoas que são usadas em experimentos de controle mental. Nos prisioneiros são dados vacinas para controle mental. E assim é como realizam as experiências. E, novamente, como fazem isso? Bom, em grupos de pessoas, alvo, em distintos países. E também se realizam testes sobre o público, sobre pessoas comuns. Em alguma cidade, de repente, aparece todo mundo enfermo. Fazem também através do ar com os rastros químicos. Eles traçam o céu com seus rastros. Esses rastros estão cheios com todo tipo de substâncias que querem dentro do seu corpo. E as substâncias entram pelo nariz, pela pele. E novamente as pessoas ficam enfermas por conta disso.
Portanto, não é de se surpreender que seja algo muito secreto. E também não é de se surpreender o motivo pelo qual eles não dizem o que contém essas vacinas. Portanto, este é o segredo. O que mais querem ocultar de você? Bom, certamente o controle mental. Eu volto a esse tema porque o controle mental é muito importante para eles. Por que tantas crianças estão descapacitadas? As crianças têm problemas de ouvido, pulmões, alergias, diabetes, todo tipo de enfermidades degenerativas. All sorts of degenerative diseases. Where does that come from? E de onde vem isso? É claro, das vacinas repetidas. Just destroys. Elas simplesmente destroem o sistema imunológico da pessoa. So they have more immunity, E as pessoas ficam com baixa imunidade. And that's why E assim logo conseguem selecionar grupos que querem infectar com essa ou com outra enfermidade. Disease or that disease. This is another E aqui cabe uma importante consideração. consideration in keeping the secrecy over É por isso que mantém em segredo o que contém as vacinas. what the vaccines contain. Now, money-wise, E quanto ao dinheiro? yes, there is a lot of money being made. Sim, está se fazendo muito dinheiro com as vacinas. Quem se beneficia com isso? Well, of course, the Claro, justamente os fabricantes de vacinas, que são enormes empresas. those are huge corporations, multinational Corporações corporations, pertencentes aos senhores do mundo que se beneficiam com a fabricação de vacinas. the manufacturing of the vaccines. Who pays for that? E quem paga isso? Eis a pergunta. Claro, os governos. E o governo de quem? O nosso governo. Então quem paga somos nós. Pagamos enormes quantidades de dinheiro para que destruam a nossa saúde. Health destroyed and to be even E, no killed final, with para que nos mate.